Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Pessoal, retomando hoje o nosso concurso público da Câmara Municipal de Antônio Prado, tá, no Rio Grande do Sul, o cargo escriturário, a banca agora trabalhada, pessoal, objetiva a concursos, tá? Então, vou para a questão número 4 agora, pessoal, lembrando que eu já fiz com vocês a questão de número 1, a questão de número 3, e agora, na sequência, a questão de número 4. Só retomando que a questão de número 2 é a questão de interpretação e compreensão de texto. Essa questão vamos deixar sempre por último, tá, pessoal? Vamos lá, então. Questão número 4. Marcar C para as afirmativas certas e para as erradas, e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. A palavra envidraçar apresenta prefixo e sufixo. A palavra apolítico apresenta prefixo. E a palavra girassol é uma palavra primitiva? Não sei não, pessoal. Vamos lá então, tá? Então aqui esse conteúdo, agora a questão número 4, vocês podem colocar aqui no ladinho, quem deseja colocar, pessoal, estrutura e formação das palavras, tá? Que é o conteúdo do qual a própria banca agora está pedindo para nós, tá? O próprio comando da questão está direcionando para estrutura e formação das palavras, tá? Então vamos lá, pessoal. A palavra envidraçar, tá? Vou só arrumar aqui agora. Envidraçar. Então vamos lá, tá? Questão número 4 aqui, gente. Questão número 4. Envidraçar. Envidraçar. Bom, o que está pedindo o comando da questão ali, gente? Vamos só retomar para dar uma olhadinha. Tá nos dizendo que apresenta prefixo e sufixo. O que é estrutura e formação das palavras? Acho que a gente deve retomar esse conteúdo, né? Então vamos lá. Estrutura e formação, tá, das palavras. Primeira coisa, pessoal, que a gente tem que tirar agora aqui da estrutura e formação das palavras é riscar essa expressão aqui, ó. Palavras, tá? O que é uma palavra, gente? Palavra é diferente de vocábulo, tá? Então, palavra diferente de vocábulo, tá? Lembrando que quando cai em concurso, pessoal, sempre vai cair vocábulo, tá? Não sempre, tá? Às vezes vai transitar entre palavra e às vezes entre vocábulo, tá? Lembrando que vocábulo, pessoal, é quando ele não tem um sentido pontual, um sentido contextual, tá? E palavra tem que ter sentido, tá, gente? Então, tem que dar uma cuidada, tá? O que acontece? Na estrutura e formação das palavras, estrutura e formação. Coisa curiosa, né? O que é uma estrutura e o que é uma formação? Vamos imaginar uma casa, gente, tá? Vou tentar desenhar uma casa. Não sou bom em desenho, tá? Vamos imaginar uma casinha aqui. Vou colocar uma chaminé. Para construir uma casa, tu tem que ter primeiramente um suporte, né? Os seus pilares aqui, pessoal. Então, estrutura. Então, tu tem que ter uma estrutura também e depois, como consequência, a nossa formação aqui. O que é a nossa estrutura e formação das palavras aqui, gente? Estrutura e formação, inicialmente, é o nosso radical. Quem é o nosso radical aqui? Nosso radical é o elemento mórfico, tá? Elemento mórfico que funciona, vou colocar bem aqui, gente, como base do significado, tá? Elemento mórfico que funciona como base do significado
tá? Então, elemento mórfico que funciona como base do significado da ou das, né, gente? Palavras. Da palavra ou das palavras, tá? Como assim, Fabrício? Radical, elemento estrutural básico, elemento mórfico que funciona como base do significado da palavra, como funciona como base do significado das palavras? Exato, gente. Se eu pegar essa palavra, por exemplo, ferro, através dessa palavra aqui, pessoal, eu posso criar outras palavras, tá? A partir do mesmo radical. Então, eu posso muito bem criar ferreiro, ferragem, tá? E até mesmo o nosso ferrinho, tá? Então, através do nosso radical, que é o elemento estrutural básico, que ele é a nossa estrutura, a partir dessa estrutura aqui agora, que é o nosso ferro, o nosso radical, tá, gente? Tu vai formar outras palavras na língua portuguesa. Então, radical é o nosso elemento mórfico que funciona como base do significado das palavras. É o nosso elemento estrutural básico, tá? Elemento estrutural básico, pessoal, atentem para isso. Claro, vocês têm alguns, tá, que sempre gostam de colocar aqui, pessoal, tá? Só fazendo um adendo em relação a essa partezinha, que radical é a mesma, ou seja, são as mesmas palavras, tá? Consoantes e vogais. Como assim? F-E-R-R. Então aqui tu tem o F-E-R-R, F-E-R-R, F-E-R e R, tá? Então o nosso radical aqui, pessoal, é fer, né? Tá? Porque depois tu vai acrescentar quem? O eiro, o agem e até mesmo o in aqui, pessoal, tá? Pra nos dar o nosso diminutivo, tá? Mas o que acontece? Alguns radicais na língua portuguesa, pessoal, não são desse jeito, tá? Obviamente a língua portuguesa ela vai trabalhar, pessoal, segundo uns grandes gramáticos, com mais ou menos 380 mil palavras, tá? E lembrando que agora, quando tu trabalha com estrutura e formação das palavras, a gente trabalha de maneira diacrônica e de maneira anacrônica. Como assim, pessoal? Ou seja, a língua portuguesa, tá? Ela foi criada 5.000 anos antes de Cristo. Então quer dizer que lá a gente já tinha o que? Escritas, tá, gente? Falas. Essas falas foram avançando ao longo do tempo, pessoal, de maneira diacrônica, tá? Aí o que vai acontecendo até chegar em 2019, tá? Então vocês têm que cuidar que essas palavras sofrem alteração ao longo do que, pessoal? Exato, tá? Ao longo do tempo. Era que nem antigamente o vós-me ser, depois virou o você, e agora quem usa bastante o WhatsApp fica até o mesmo nosso VC, tá? Então as palavras tendem a sofrer alterações ao longo do tempo. O que acontece? Tem um conteúdo, pessoal, denominado palavras cognatas, tá? O que significa esse conteúdo, pessoal? São palavras que provém, tá? Vou colocar vírgula. Advém do mesmo radical. Vou botar aqui do ladinho, tá, gente? Do mesmo radical. O que quer dizer isso, pessoal? Se vocês forem sempre pela lógica de olhar consoantes, olhar vogais, consoantes e ver na primeira palavra, na segunda e na terceira, para ver se repete os elementos aqui, pessoal, algumas palavras dão extremamente certo, tá? Porque são radicais, são elementos mórficos, são elementos estruturais, elementos que formam outras palavras na língua portuguesa.
Acontece que algumas palavras, denominadas palavras cognatas, são palavras que provêm, são palavras que advêm do mesmo radical. Então, o radical antigamente aqui, pessoal, nessa origem cronológica, tinha uma outra designação, tá? E agora, em 2019, obviamente, ao longo dos anos aqui, tá, pessoal? Não é só em 2019, ela sofreu pequenas alterações em seu radical, tá? Mas ela mantém o seu significado, a sua essência, tá? Vou só mudar aqui, pessoal. Como assim? Se eu pegar, por exemplo, a palavra terra, tá? Então, essa palavra aqui, pessoal, eu posso criar outras palavras a partir dela, tá? Então, vai ficar assim, ó. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu posso colocar aqui terrestre. Eu posso colocar terreno. Eu posso colocar enterrar. Eu posso colocar terraço. Eu posso colocar terreiro. Eu posso colocar térreo. E eu posso colocar aqui terreal, tá? Então, pessoal, notem aqui agora que terrestre, terreno, enterrar, terraço, terreiro, térreo, terreal. Então, são todas palavras o quê? Ditas palavras cognatas, tá? Palavras que provêm, que advêm do mesmo radical. O radical, o nosso terra aqui, pessoal, tá? Algumas outras palavras a gente deve ter um pouquinho de atenção. Por exemplo, tá? Temos agora, pessoal, a palavra leiteiro, laticínio, e vou colocar agora por último o nosso lácteo, tá? O que acontece agora? Opa, vou tirar só essa aqui, gente. Vou botar leiteiro, laticínio e leiteria, tá? Tirar essa daqui. Se vocês notarem agora aqui, essas três palavras, 1, 2, 3, elas não têm o que, gente? Não tem o mesmo radical aqui, tá? Assim como o nosso quem? O nosso ferro, o nosso ferreiro e a nossa ferragem, por exemplo, tá? Onde visualmente vocês conseguem identificar quem? O próprio radical aqui, tá? O problema é que se vocês forem avançar sobre essa perspectiva, esse olhar, sem se lembrar das palavras cognatas, são palavras que provêm, palavras que advêm do mesmo radical, vocês vão me dizer que aqui não tem o mesmo radical e aqui tem o mesmo radical. Como assim, Fabrício? Não estou conseguindo entender. Leiteiro, pessoal, tem a ver com quem? Exato, com leite. Laticínio tem a ver com quem? Tem a ver com o nosso leite aqui também. E leiteria tem a ver com quem? Com o nosso leite. O que acontece, pessoal? Essa palavra aqui, leite, o radical de origem latina dessa palavra aqui agora, o radical, vou só colocar aqui, juntar essas três, significa o quê? Significa lac, tá, gente? Então, o que acontece? Dentro da gramática, se vocês pegarem a parte de estrutura e formação das palavras, vai ter uma partezinha assim, ó, tá? Radical de origem grega, tá? Então, são várias folhas de radicais de origem grega. Então, eles vão trazer o radical aqui, tá? E depois, do ladinho, pessoal, as explicações aqui. Por exemplo, tá? Bio tem a ver com biologia, tá? Hemo tem a ver com quem? Tem a ver com sangue,
tá? E assim sucessivamente, pessoal. E depois do ladinho vai ter o radical, ou os radicais, né? Que são mais de um, tá? Radical de origem latina, tá? Vou botar de origem latina aqui, tá? Mesmo procedimento aqui, pessoal, tá? Então, vai vir os radicais aqui e a sua agora designação que eles representam, tá? Então é importante estudar um pouco os radicais de origem grega e os radicais de origem latina, tá? Por quê? Porque leiteiro é uma palavra cognata, é uma palavra que provém, uma palavra que advém do mesmo radical, que é lac. Lac para nós na língua portuguesa significa leite. Laticínio. Laticínio tem a ver com leite, mexe com leite, trabalha com leite. Leiteria, sem sombra de dúvida, leite. Até poderia colocar um outro exemplo aqui em cima, pessoal. Número 4, tá? Lactante. Olha aqui. Lactante é a mulher que produz, que está no período de amamentação, pessoal. Então aqui tu já tem o lac, tá? Agora reforçando essa ideia aqui de palavra cognata. Então, palavras cognatas, pessoal, são aquelas que possuem a mesma origem que as que usamos em português, pessoal. Com isso, as grafias são iguais ou semelhantes, tá, gente? E o significado é o mesmo. No máximo com pequenas discrepâncias, tá? Tem que dar uma cuidado nisso aqui. Essas palavras apresentam o mesmo radical nos dois idiomas e pertencem à mesma família etimológica, tá? Tem que dar uma cuidada nessa partezinha, pessoal, tá? Só tô recapitulando agora o conteúdo de estrutura e formação das palavras para que a gente possa avançar na questão número 4. Quem quiser dar mais uma olhadinha, pessoal, nesse conteúdo aqui, recomendo procurar alguns livros de língua portuguesa na parte denominada estrutura e formação das palavras ali, tá? Estrutura e formação das palavras, tá, gente? Tem que dar só uma olhada um pouquinho mais acurada nessa partezinha ali, tá? Esse conteúdo, estrutura e formação das palavras, lembrando que não é um conteúdo tão cobrado em bancas federais, tá? O CESP, que agora é o SEBRASP, tem o hábito de cobrar. Fundação Carlos Chagas não cobra esse conteúdo. Bancas do estado do Rio Grande do Sul, no qual, pessoal, eu faço mais nos meus vídeos, tem o hábito de cobrar muito. Não digo banca FAURGS, banca Fundatec, uma hora cobra, outra hora não cobra, então é cheio de uma caixinha de surpresa. Banca Objetiva sempre cobra, tá, gente? Banca Legale também, uma banca que sempre cobra essa parte de estrutura e formação das palavras, como vocês estão notando agora nessa questão do número 4 da Banca Organizadora Objetiva Concursos, tá? Eu acho um pouquinho de sacanagem quando eles vão cobrar de vocês essa parte de origem etimológica, tá? Assim, pessoal, origem etimológica de palavra, algumas palavras não tem nem como analisar mais porque elas perderam, né, a essência dela ao longo dos anos, tá? A língua portuguesa, pessoal, ela tem as suas origens não necessariamente em 5.000 anos antes de Cristo, tá? Isso é uma estimativa tentando chegar um pouquinho próximo disso. E o que acontece? Vocês concordam comigo que aquelas palavras criadas, originadas de lá de 5.000 anos antes de Cristo, pessoal, até porque tu não tinha folha, tu não tinha papiro, tá? Não tinha nada daquilo lá. Essas palavras, obviamente, pessoal, elas não existem mais, algumas desses acervos, tá? Então, são palavras que se perderam ao longo do tempo. Então, quando cai uma questão dessa daqui, eu acho extremamente sacana por parte da banca, tá? Porque vocês não são obrigados a decorar, a saber toda a parte da origem etimológica de palavras, de radicais de origem grega, de radicais de origem latina, de prefixo formador de outras palavras, de sufixo formador, tá, de outras palavras. Então esse aqui é um conteúdo, como é que eu posso dizer para vocês? É um conteúdo que é mais decoreba, não é um conteúdo onde tu vai estudar realmente a língua portuguesa e entender, sabe, aquele conteúdo que depois vocês vão chegar e vão falar, ai, como eu detesto língua portuguesa, como eu não gosto de língua portuguesa. Mais ou menos esse conteúdo, pessoal, tá?
Só vou trocar aqui agora para a gente avançar nos nossos prefixos e nos nossos sufixos agora aqui, gente, tá? Então, recapitulando, pessoal, o que é um prefixo? Ele é diferente do nosso sufixo, né? Olha aqui como é curioso. Prefixo, pessoal, vou colocar uma setinha aqui. E sufixo eu vou colocar essa seta, tá? Como assim, Fabrício? Seta? Sim, pessoal, prefixo. A única coisa que vocês têm que ter na mente agora é o antes. Sufixo, o depois. Bom, se estamos trabalhando, pessoal, com a parte de estrutura e formação das palavras, tá? O que cabe para nós aqui agora? Estrutura e formação das palavras. Cabe para nós agora criar, pessoal, através de um elemento estrutural básico e acrescentar elementos antes, acrescentar elementos depois, ou antes ou depois. Estrutura e formação das palavras. Então a gente vai fazer o que? Uma brincadeira. Vou pegar uma, pessoal, caso típico, tá? O nosso feliz. Inicialmente, nas 10 classes de palavras gramaticais, é um adjetivo, pessoal, tá? Varia em gênero, tá, gente? Em número. E depois, na sequência, em grau, tá? Gênero masculino e feminino. Número singular e plural, tá? Porque eu posso falar muito bem bonito. Eu poderia falar bonita. Eu posso falar bonitos. E eu posso falar o que, pessoal? Bonitas. Tá? E grau. Grau aumentativo. Tá? Grau analítico aqui. E depois, na sequência, o nosso sintético. O que acontece, pessoal, aqui no nosso feliz? O nosso feliz é o seguinte: se eu colocar, por exemplo, um morfema, que é esse aqui, tá? Que é a menor unidade da língua portuguesa. Vou colocar aqui, pessoal, menor unidade da língua portuguesa com significado, tá? Esse in na língua portuguesa representa o que para nós aqui, gente? Bom, vamos imaginar uma pessoa feliz, uma pessoa sorridente e agora uma pessoa infeliz. Então esse in para nós, ele representa quem aqui? Ele representa o não. Menor unidade da língua portuguesa com significado, tá, gente? Lembrando que morfema, pessoal, ele nunca vem sozinho, tá? Ele sempre vem agregado, junto, tá? Coladinho com o nosso radical aqui. Até o próprio radical também é um morfema, tá, gente? Se eu colocar o infeliz para vocês aqui, então, esse in, pessoal, ele foi acrescentado a essa palavra. Então, ele representa o que? Não mais feliz, tá? Uma pessoa não feliz. Obviamente, pessoal, isso não é uma regra, tá? Mas os morfemas, eles sempre vão formar, pessoal, sabe aquelas palavras antônimas? Exato, aquelas palavras contrárias. Ah, o antônimo de bonito é feio, o antônimo de gordo é magro, o antônimo de alto é baixo. Exato, pessoal. A gente tem o acréscimo de quem? O acréscimo do nosso prefixo aqui, denominado morfema, tá? Esse morfema representado agora por não, uma pessoa não feliz, forma um antônimo. Fabrício, mais um exemplo? Sim, pessoal. Normal. E se eu colocar esse A na frente ali, pessoal, agora, tá? A mais normal vira o quê? Vira anormal. Normal, o antônimo de normal é quem, pessoal? Anormal, tá? Lembrando que não são todas as palavras na língua portuguesa, tá, gente? Mas isso aqui já é uma dica muito valiosa para nós, tá? Então, prefixo, pessoal, aqui, tá? É tudo que vem antes. E sufixo é o nosso dito depois. Vou pegar novamente, pessoal, o nosso feliz. Se eu colocar o feliz mais mente aqui agora, o que acontece, gente? Fica como o nosso felizmente.
Então, tu acrescentou algo depois, denominado que? Exato, gente, sufixo, tá? Vou fazer uma terceira palavra aqui agora. Então, a partir de uma primeira palavra, feliz, forma-se não feliz, ou seja, infeliz, forma a nossa segunda palavra, felizmente, e depois forma como consequência, pessoal, infelizmente, tá? Estrutura e formação das palavras, tá? Conteúdo, pessoal, não tão fácil, tá? Tô passando algo um pouquinho mais tranquilo aqui. Posso dar mais uma apertada, tá, gente? Mas não é o caso. Infelizmente. O que acontece agora? Estrutura e formação das palavras. Vamos imaginar que a gente vai tirar agora esse in. Existiria felizmente? Sim. Vamos imaginar agora, pessoal, que eu vou tirar o mente aqui. Existiria o infeliz? Sim, também existiria. Como é o caso aqui? Como é o caso aqui? Gente? Vamos voltar para a questão agora para entender aquele envidraçar ali. Vamos lá? A palavra envidraçar apresenta prefixo e sufixo, gente. E agora? Será que ela está correta? Será que ela está incorreta? Não sei. Envidraçar. Será que apresenta prefixo e sufixo? Vamos dar uma olhadinha ali, gente, agora? Só mudar aqui, tá? Pessoal, envidraçar para nós, envidraçar. Sem sombra de dúvida, esse envidraçar para nós aqui, pessoal, ele é quem? Pela marcação do nosso R, ele é uma derivação o quê? Derivação parasintética. Isso mesmo, pessoal. Derivação parasintética. Mas o que é uma derivação parasintética? Vamos colocar aqui, gente, derivação parasintética. Derivação parasintética, tá? Parasintética. Dá-se, tá, gente? Então, vou colocar aqui. Dá-se, vírgula. Quando a palavra nova é obtida pelo acréscimo, tá, gente? Acréscimo simultâneo de prefixo. Olha aqui, gente. Olha aqui. E sufixo. Tá? A dica agora, tá? Por parassíntese. Formam-se principalmente os verbos. Pessoal, e agora? Então, o acréscimo, pessoal, tá? Vou colocar uma palavra aqui, tá? O acréscimo de um prefixo e o acréscimo de um sufixo, nesse exemplo aqui agora de baixo, pessoal, é o seguinte: qual a diferença de uma derivação prefixal, que é o exemplo aqui de baixo, tá? Do infelizmente, derivação sufixal, diferente da envidraçar, tá? Do vocábulo envidraçar, tá? Então, vou colocar aqui do ladinho a diferença, tá? Envidraçar. Primeiramente, pessoal, a derivação parasintética dá-se quando a palavra nova é obtida pelo acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo, tá? Por parassíntese formam-se principalmente os verbos. Então, vocês têm que dar uma cuidadinha aqui. Formam-se principalmente quem? Principalmente os verbos, tá? Primeira coisa que tem que saber. Formam-se principalmente os nossos verbos aqui. Ok. O que acontece?
Na derivação prefixal e derivação sufixal, que é este exemplo aqui agora, pessoal, acontece da seguinte maneira. Se tu tirar este prefixo aqui, essa palavra na língua portuguesa ela existe. E se tu tirar esse sufixo aqui, esta palavra na língua portuguesa ela também existe, pessoal. Então tu só acrescenta elementos antes, tu acrescenta elementos depois, ou até mesmo antes e depois, como foi o caso aqui. Tá? Tu formou a primeira palavra, infeliz, depois a segunda palavra, felizmente, e depois na terceira palavra, infelizmente. Tu tirou agora o in aqui da frente, o nosso morfema, virou felizmente. Tu tirou mente, virou infeliz. Essas novas palavras criadas aqui pela supressão do in e pela supressão do mente, elas existem na língua portuguesa, tá? Seria o caso, pessoal, de uma derivação prefixal mais o que? Sufixal. Tá? No dia da prova tem que estar essas expressões aqui, pessoal. Derivação prefixal e sufixal. Nesse caso aqui, obviamente, né, gente? Se tiver só essa palavra aqui, derivação prefixal. Se tiver só esse morfema aqui, pessoal, derivação sufixal, formando felizmente e aqui formando o infeliz, tá? Então, se vocês forem olhar para cá, apenas para cá agora, pessoal, vai virar o quê? Infeliz, derivação prefixal, e felizmente, derivação sufixal, ou derivação prefixal e sufixal. O que acontece agora na derivação parasintética? Na parasintética, pessoal, a gente tem que localizar primeiramente quem? Envidraçar tem a ver com vidro, né? Então, fica aqui o radical, né? Vidre. Concorda comigo? Vidre. Porque existe, pessoal, vidro, tá? Ó, vidreiro, tá? Vidraçaria. Então, ela sempre vai mudar onde? Aqui, tá, gente? Aqui. O que acontece? Mudando aqui, pessoal, muda quem? Não o radical, que é o elemento estrutural básico, mas muda quem agora? O nosso sufixo, né? O que acontece? Vamos colocar apenas o prefixo mais o radical em vidre. Existe, pessoal, em vidre. E existe agora, pessoal, vidre mais assar? Vidraçar? Pergunto para vocês agora. Não tem, né, gente? Então, o que acontece? Se vocês tirarem o prefixo aqui agora, a palavra vidraçar não existe. E se vocês tirarem agora o nosso sufixo, a palavra, pessoal, em vidro também não existe. A derivação parasintética é isso. Tu tem um acréscimo de um prefixo? Sim, tu tem um acréscimo de um prefixo. Tu tem um acréscimo de um sufixo? Tu também tem um acréscimo de um sufixo. Sem sombra de dúvida, pessoal. Característica na derivação parasintética, ela forma muito, mas muito quem? Muitos nossos verbos aqui. Poderia colocar, pessoal, por exemplo, enegrecer, como mais um exemplo aqui, tá? Poderia colocar um outro exemplo aqui, amanhecer. E depois um outro exemplo aqui, pessoal, aterrar, tá? Realmente, se vocês olharem apenas para o final da palavra aqui, vocês vão notar que todas elas, pessoal, têm a presença de quem? Tem a presença de um R, tá? Lembrando que ela nos dá uma ideia, obviamente, na parte de estrutura e formação das palavras, quando o comando da questão pedir estrutura e formação das palavras, de uma derivação parasintética. Só que ela não forma apenas verbos, pessoal, tá? Ela forma também adjetivos, tá? Só vou mudar aqui agora para a gente poder estudar esse conteúdo, para poder resolver aquela questãozinha ali, pessoal, tá? Como assim ela forma adjetivos, pessoal? Se eu colocar essa daqui, que cai muito em concurso, desalmado. Desalmado, pessoal, nosso radical é alma. Existe almado? Existe desalma? Não, né, gente? Não tem essas palavras, tá? Não existe essas palavras aqui. Desalmado, pessoal. Desalmado. Para nós, se vocês forem agora no dicionário, foram no Google, tá? Vocês vão olhar que ela é um adjetivo. Tá, gente? Então, um adjetivo.
Vou colocar outros exemplos aqui agora, pessoal, tá? Posso colocar desbocado, avermelhado, acebolado, envernizado. E agora, pessoal, subterrâneo. Todas essas palavras aqui, pessoal, são derivações parassintéticas e mais. São todas adjetivos. Tá, gente? Nas 10 classes de palavras gramaticais. Lembrando das 10 classes de palavras aqui, tá, gente? Só vou colocá-las rapidinho, tá? Que eu quero trazer agora esses vídeos extremamente complexos para vocês, tá? Ainda mais que a gente está na iminência de uns quantos concursos federais, estaduais e municipais. Então, a gente tem nosso substantivo, classe de palavra gramatical variável, o nosso adjetivo, tá, gente? Então, vou colocar na ordem as classes de palavras gramaticais variáveis, substantivo, adjetivo, numeral, logo na sequência o nosso pronome, o nosso verbo, para finalizar as classes de palavras gramaticais variáveis, o artigo. Agora, pessoal, lembrando que tem 4 classes de palavras gramaticais que não variam, muito menos em gênero, número e grau, tá? Preposição, unidade linguística desprovida de independência, ela nunca vem sozinha, ela sempre vai vir acompanhada, ligando palavra com oração, oração com oração, até mesmo palavra com palavra, tá? Advérbio, conjunção, extremamente importante esse conteúdo de conjunção, pessoal, que aqui a gente vai trabalhar depois no período composto, nas nossas orações subordinadas, tá? Orações subordinadas adverbiais: causal, condicional, consecutiva, comparativa, conformativa, concessiva, temporal, integrante, final e proporcional. Nas nossas orações coordenadas: sindética, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativas, tá? Substantivos, adjetivo, numeral, pronome, verbo, artigo, preposição, advérbio, conjunção é a nossa interjeição, pessoal. Usada apenas para denotar as nossas emoções. Essa aqui não cai em concurso público, pessoal. Bem raro cair em concurso público, tá? Muito raro mesmo. Então, retomando, desalmado, um adjetivo, porque a gente não tem agora aqui, pessoal, tá? Também adjetivo nas 10 classes de palavras gramaticais, mas mais do que isso, na estrutura e formação das palavras, ela é o que para nós? Ela é um... Exato, pessoal. Derivação parassintética, tá? Então, não existe almado e muito menos desalma, diferente, pessoal, do nosso infeliz. Mais mente, que vira nosso infelizmente. Tirando aqui, essa palavra existe na língua portuguesa. Tirando isso aqui, essa palavra também existe na língua portuguesa, tá? Só vou mudar aqui agora, pessoal, que a gente já tem a resposta da nossa primeira questão aqui, né? A palavra envidraçar apresenta prefixo e sufixo? Sim, apresenta prefixo e sufixo, tá? O em. E agora quem? O assar aqui, gente, como eu falei para vocês, tá? Só vou retomar aqui agora, pra gente refrescar a memória. No envidraçar tem o em mais vidre mais o assar. Tem prefixo? Tem prefixo. Tem sufixo? Também tem sufixo. Ah, Fabrício, mas ela está nos processos de formação das palavras, como lá na parte de derivação parassintética. Sim, pessoal, ela está lá na parte da derivação parassintética, tá? Derivação parassintética, tá? Mas ela não deveria estar escrito lá então na prova, derivação parassintética? Também acho, pessoal, também acho, tá? Mas o comando da questão estava direcionando para o acréscimo de um prefixo e o acréscimo de um sufixo. Tem presente na derivação parassintética? Sim, pessoal. Senão tu não forma uma derivação parassintética aqui, tá? Então, a alternativa correta ali, pessoal, C,
tá? Porque está marcando C para as alternativas certas e E para as erradas. A palavra apolítico apresenta prefixo? Apolítico, pessoal. Vamos entender esse apolítico. Está perguntando se tem prefixo. Será que tem prefixo, pessoal? O que é prefixo? Vamos retomar aqui? Prefixo, pré. Lembra da setinha que eu coloquei lá, pessoal? Antes é diferente do nosso sufixo. Sufixo, depois, tá? Então, aqui eu posso colocar antes e aqui eu posso colocar depois. Prefixo e o nosso sufixo aqui, gente, tá? Lembrando que aquele apolítico é o mesmo exemplo do in mais o feliz, tá? Esse in é o nosso morfema, menor unidade da língua portuguesa com significado. Aqui tu tem o nosso radical, tá? Que é o elemento estrutural básico, o elemento mórfico básico, tá? É ele que vai dar o significado da palavra ou das palavras aqui. O que acontece com o apolítico? Existe, pessoal, político? Existe, né, gente? Então, foi acrescentado um elemento antes, denominado prefixo, tá? Esse elemento aqui agora representa também o nosso não, muito comum na língua portuguesa, pessoal. Este in representar não e este a representar não, como o nosso anormal, tá? Anormal aqui. Lembrando, pessoal, que tem palavras das quais o in já é acrescido ao radical, pertence ao radical. Por exemplo, se pegarmos a palavra inçado, tá? Esse in não significa, pessoal, não, tá? Não é não sado, não é in mais sado. Isso não existe, tá, gente? Isso não existe, por favor, tá? Então, a própria palavra inçar já tem dentro agregada o in. Portanto, aqui a gente não tem agora, pessoal, o nosso morfema in, que significa não. Na verdade, tu tem apenas o ins, que é inçar, tá? Então, o nosso radical é tudo isso aqui, pessoal, tá? Atentem para isso aqui, façam bastante exercícios em relação a essa parte de estrutura e formação das palavras, pessoal, tá? Então, apolítico é uma pessoa que não política, tá? Apolítico. Então, esse a representa o nosso não, é o nosso morfema, que é a menor unidade da língua portuguesa com significado aqui. E ele agora, pessoal, ele é o nosso prefixo. Tá extremamente correto ali, tá? Então, vamos dar uma olhadinha de novo. Marcar C para as afirmativas certas e E para as erradas. E após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. A palavra vidraçar apresenta prefixo fixo? Sim. A palavra apolítico apresenta prefixo? Sim, pessoal. Girassol é uma palavra primitiva? Girassol, palavra primitiva? Não sei não, professor. Vamos dar uma olhadinha ali, pessoal? Eu acho que girassol está lá nos processos de formação das palavras. Eu acho que dois processos, pessoal, que a gente deveria olhar agora ali. Só uma dica, tá? A número 4 seria quem? Composição, tá? Por justaposição. Diferente da composição de quem, pessoal? Composição por aglutinação. Tá? Vamos estudar esses dois aqui. Eu acho que é por aqui, gente, tá? Justaposição sem alteração fonética, tá? Composição por aglutinação quando há alteração fonética. Aqui, pessoal. O que é essa alteração e o que é essa não alteração fonética aqui? Sem alteração e com alteração fonética.
Pessoal, é quando existe na língua, você sabe que existe na língua portuguesa, vou imaginar, tá, gente, que esse aqui é o mundo da língua portuguesa, tá? E que aqui estão todas as palavras gravitando aqui em torno de nós. Tá, vou colocar aqui, vamos imaginar, estão todas as palavras aqui. O que acontece, pessoal? Se eu pegar essa palavra agora aqui, vou imaginar que essa aqui está ali dentro, o pé, tá? E se eu pegar essa preposição de e pegar, por exemplo, moleque, vocês concordam comigo que olhando essas palavras de maneira isolada aqui agora, não tem significado, né? Elas juntas, obviamente, né, gente? Tá? O pé, obviamente, pé é um substantivo, o de preposição e moleque também substantivo nas suas classes extremamente corretas lá e designadas. O que acontece? Se eu pegar o pé e o de moleque, eu vou formar quem aqui? Eu vou formar o pé de moleque, que agora ela tem o que, pessoal? A junção do pé mais o de mais o moleque tem um outro sentido aqui, tá? Então, composição por justaposição é quando tu não tem alteração fonética, ou seja, nessa junção, união, ligação de elementos aqui agora, tá? Então, composição por justaposição, pessoal, é quando vocês não têm alteração fonética. Eu poderia pegar a palavra couve mais flor, vira o que, gente? Couve-flor, tá? Hífen, flor. É muito comum nesse processo de justaposição, pessoal, a gente ter o emprego de quem? Exato, tá? Do hífen aqui, gente. Tá? Não é... posso dizer para vocês que isso aqui, pessoal, não é assim uma regra, tá? Uma regra geral. Mas a junção delas, elas têm que ser juntadas, ligadas, unidas pelo nosso hífen aqui, tá? É muito comum numa composição por justaposição elas virem, pessoal, com o nosso hífen aqui. Ah, mas eu quero pegar o salário mais o família. Então vira o que, gente? Salário, hífen, família, tá? Olha que diferença. Muda o significado e muda o significado, tá, gente? Muda o sentido da palavra, muda o sentido agora, tá? O que acontece com passatempo? Passa. Deixa eu só tirar aqui de novo. Passa. Tá? Mais tempo. Vira o que aqui, pessoal? Vira passa tempo, né? Desse jeito, gente? Não, não é desse jeito. Por quê? Olha aqui, para uma questão eufônica agora, tu vai o que? Acrescentar elementos aqui, tá? Tu não teve perda de elementos aqui, tá? O acréscimo de elemento é para uma questão eufônica agora aqui. Um som bonito, tá? Passatempo. Então, tu vai acrescentar este elemento ali, o nosso Szinho, para formar essa palavra aqui. Como eu falei para vocês, é muito comum elas virem acrescentadas, tá, gente, com o nosso hífen aqui, mas outras palavras não precisam. O que acontece com o processo de composição por aglutinação? Quando há alteração fonética. Se eu pegar essa palavra, por exemplo, aqui, ei mais boa, mais hora, vira o que aqui, gente? Vira o embora, né? Embora. Olha aqui, pessoal, o que aconteceu? Perdi essa transição A e perdi nessa transição o H e o O. Virou embora. Quando tu tem alteração fonética, tá? Então, perna mais alta vira o que aqui, gente? Pernalta, tá? Então, pernalta. Então, agora não é perna alta, né? Então, tu suprime quem? Suprime, no caso, esse A. Aqui, gente, tá? Então, composição por justaposição, quando não tem alteração fonética. Composição por aglutinação, quando tu tem alteração fonética, tá, gente? Então, para nós aqui, girassol, gira mais sol, é uma palavra que composta, gente? Sim, é uma palavra composta, porque se vocês pegarem agora o gira mais sol, olha aqui, gira
mais sol, vira o quê? Vira quase o exemplo do passatempo aqui, pessoal. Gira, sol, né? Exato. O que acontece agora para uma questão eufônica? Tu cria gira, sol, tá? Então tu acrescenta o nosso Szinho aqui pela uma questão eufônica. Então ali, pessoal, composição por justaposição, sem que haja alteração fonética. O que quer dizer ali, pessoal? Primitiva, derivada, tá? Primitiva é que ela não provém de uma outra palavra na língua portuguesa, tá? Palavra primitiva. O que é uma palavra derivada? A palavra derivada é quando ela provém de outra palavra da língua portuguesa. Como assim? Primitiva, pessoal, se for flor. Flor vira o que agora derivada? Vira florista, tá? Então ali não tem nada a ver, pessoal, nada a ver. Processo de formação ali seria o processo de formação por justaposição sem que haja alteração fonética ali. Seria, na verdade, uma palavra que composta, né, gente? Tá? Então, existe na língua portuguesa, pessoal, lá na parte dos substantivos, tá? Depois vocês só dão uma olhadinha lá no nosso substantivo, algumas designações, pessoal. Como assim? Ela pode ser primitiva, quando não provém de nenhuma outra palavra na língua portuguesa. Ela pode ser derivada, quando ela provém de uma outra palavra na língua portuguesa. Ela pode ser simples, quando é formada por um só radical. Ela pode ser composta, quando é formada por dois ou mais radical, assim como o nosso girassol e o nosso passatempo aqui, tá? Então, ela é uma palavra dito o que, pessoal? Ela é uma palavra composta. Não tem nada a ver com palavra primitiva como está ali, pessoal. Ela é uma palavra composta, tá, gente? Então, a nossa resposta correta aqui seria o que? Ela é uma palavra composta. Então, certa, certa, errada. Resposta correta aqui, gente, só marcar agora. Vou pegar aqui em cima, tá? Resposta correta para nós, a alternativa A aqui, gente, tá? Lembrando, pessoal, que eu vou disponibilizar para vocês agora, só mudar aqui essa partezinha, tá? Só me acompanhem, pessoal, nas redes sociais, tá? Então, meu Facebook, colocar aqui, é professor Fabrício, tá, gente? Colocar em letra maiúscula, nome próprio, né? Fabrício Schmidt. Tá? No Instagram. Também, pessoal, professor Fabrício. Fabrício Schmidt. No YouTube, professor Fabrício também, tá, gente? Então é tudo igual aqui, tá? Justamente para facilitar. Fabrício Schmidt. Tá? Acompanhe lá, pessoal, porque toda hora eu estou disponibilizando algo novo, tá? Material novo. Tem organogramas todos para vocês lá, tá? Organograma. Tá? Material colorido, gente, tá? Então, no Facebook, pessoal, professor Fabrício Schmidt, no Instagram, professor Fabrício Schmidt, e no YouTube, professor Fabrício Schmidt também, tá? Coloquei os três para facilitar aqui, pessoal, tá? Porque senão faz um, faz outro, também complica para o aluno, tá? Acho que essa não é a intenção. Lá no Facebook, no Instagram e no YouTube, pessoal, temos os nossos organogramas lá, tá? Evidentemente na parte de língua portuguesa, tá, gente? Na parte de língua portuguesa. Mais da nossa parte de legislação, tá? Ah, Fabrício, mas qual legislação? Federal, pessoal, estadual e municipal. A língua portuguesa aqui, pessoal, vou colocar o nosso tudão. Como assim o nosso tudão? Toda a língua portuguesa, gente, tá? Então, o que eu fiz aqui? Um Super 80. O que é Super 80? Super 80